Boa noite a todos. Livro Sentidos, 1998. A colheita de um trabalho de caridade só se terá no céu. Por isso, são poucos os abnegados. É difícil para os egoístas, pobres de espírito, se entregarem a um trabalho desta natureza, porque não veem resultados imediatos e materiais que justifiquem a ação. Depois de você ter recebido todos os recursos, você ainda precisa de ajuda. Você quer ajuda. Ela existe, ela está aí numa forma de caridade por aqueles que, com os recursos adquiridos, tal qual você, se desenvolveu. Mas o fato de você ter o recurso da caridade, fazer disso uma mercadoria de troca, ela não vai funcionar. E aonde que uma coisa neutraliza a outra? Não importa quem você é. Você tem um cérebro, não importa se você é rico, se você é pobre, preto ou branco. Se você é um ser humano, você tem um cérebro físico com aproximadamente 100 milhões de neurônios e que é capaz de produzir milhares, centenas de milhares por que não dizer bilhões de sinapses por dia, que é sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de pensar. Isso está presente em você. Uns desenvolvem esse recurso, né? Esse computador, essa capacidade de inteligência, de interrelacionar, inteligir sobre tudo. E outros, com os mesmos recursos, continuam pobres fisicamente e de espírito. E a esmagadora maioria está na condição de pedinte, com os mesmos recursos dos que conseguiram. Agora, o que levou as pessoas para esse universo de miséria? Porque as pessoas são tão carentes de tudo. Depois nós falamos dos que têm condições de assistir e não tem retorno nenhum por isso. Volta. As pessoas que continuam pobres e carentes, o que aconteceu? Você nasceu dos seus pais, né? Você nasceu na Terra, com os mesmos recursos que o gênio, que o que se deu bem, que o outro tem. A matriz é a mesma. Você só chega na condição humana com esse recurso. E nós não estamos falando de pessoas que têm algum tipo de deficiência, não é? Pedindo caridade. Nós estamos falando de pessoas absolutamente normais, numa zona de pobreza de espírito. A definição ali está de egoísta. Por que você se tornou assim? Incapaz de fazer uso do recurso que te torna ser humano. 100 milhões de neurônios e bilhões de sinapses por dia. O que você não é capaz de produzir? O que você não é capaz? O que aconteceu? Você foi educado para ser egoísta. A educação que você recebeu, a cultura de onde você nasceu, dos seus pais, da sua família, você nasceu com esse recurso, desenvolveu, estudou, tem 2, 3, 4 faculdades, mestrado, doutorado, e não é autossuficiente. Você continua pobre. O que aconteceu com você? Com toda essa inteligência e numa condição de pedinte, não só de coisas materiais, mas de coisas espirituais. Você vive em estados de dependências. O que aconteceu? O egoísmo foi passar para as crianças, ou passar, né, para o jovem, ou passar para as gerações, a seguinte compreensão. Você chegou aqui na Terra, você está aqui, você tem que vencer materialmente. Você tem que estudar, ter um bom emprego, ganhar seu dinheiro, ter sua casa, seu apartamento, seu carro, seu jatinho, seu viado, seu iate. Você veio aqui, a educação que você recebeu foi de vencer materialmente, de ter as coisas. Aí
Você até fez 3 faculdades, você é até formado em várias coisas, mas se o que eu preciso é de um recurso material, para que eu vou trabalhar se logo mais tudo isso que existe aqui é meu? A herança material. Há pessoas que não fazem nada, que não desenvolve o recurso da condição humana, porque ele está convencido de que o que ele precisa é vencer materialmente, é ter alguma coisa, para ser reconhecido, para ser alguém. E ele justo tem, pelo sobrenome, pelos bens da família, que era uma questão de tempo de eu pôr a mão disso ser meu. Esse é o ponto do egoísmo. E aí aparece uma coisa, no meio dessa linha do tempo, onde está tudo garantido e pré-estabelecido, uma pandemia. Não contava com isso. E agora, o que eu faço? Eu corro o risco de não viver a glória, as benécias, de vencer materialmente pela herança que eu tenho para receber, que estou com a mão nela, porque eu posso vir morrer disso. Porque de um mal comum, de uma doença aí conhecida, não importa, filho. Seja lá qual for, eu vou fazer um tratamento em qualquer lugar, porque se a coisa é material, tenho recursos para isso. Eu não, minha família. E eles me amam tanto que eles jamais vão abrir mão de não me ter vivo no meio deles. Só que apareceu uma coisa nova. A pandemia tirou a ilusão da humanidade do ter. Ter muito, ter alguma coisa, não significa nada hoje. E traz para o ser humano uma nova compreensão. Desesperadamente, se o ter não é mais uma garantia de sobrevivência ou de vida, eu preciso ser alguma coisa. E esse ser está na representação de todas as pessoas. Primeiro, eu mesmo me reconheci. Segundo, as pessoas à minha volta. Eu estou confinado num ambiente onde eu tenho que conviver e não viver com os meus. Então, esse é uma quebra de paradigma. Então, o grande problema dos resultados imediatos materiais que justifiquem as ações. Então, vamos lá agora para o universo das pessoas que têm o recurso da prática da caridade. Você praticar a caridade com esse recurso que você já tem, você adquiriu inteligência, adquiriu conhecimento da autoajuda, você conhece de física, de matemática, você é um gênio, certo? Você até trabalha com isso e ganha dinheiro com isso. Mas num dado instante você é convidado para a prática da caridade, para auxiliar alguém. Se você já é capaz, a grande maioria que está aí nega essa possibilidade. Porque se eu fui capaz, cada um também é. Nega ajuda para aquele que ignora das próprias capacidades. E aí monta um trabalho de assistência, de auxílio aos necessitados, aos oprimidos. Numa busca também de um reconhecimento, de ter, mas não material, mas de ter a glória de ser reconhecido como uma pessoa que consegui, com a minha inteligência, milhões e milhões de dólares e eu estou fazendo uma doação do tamanho do mundo. Para vocês é muito, mas para mim é troco. Aí eu faço parte de todas as redes sociais como a pessoa mais caridosa da face da Terra. Tanto para um quanto para outro, a caridade não é moeda de troca, é uma atitude de consciência. E se você for egoísta aí, nesse seguinte sentido, você foi homenageado por ser uma pessoa que pratica a caridade. Aí você vai lá, recebe o título de caridoso do ano e você pega esse título e você diz, eu quero aqui agradecer todas as pessoas, em nome delas, que me ajudaram a praticar essa caridade. Não é um discurso bonito? Só falta falar o seguinte,
Eles só praticaram a caridade porque eu dei o dinheiro para eles fazerem. Ou eu tive a ideia para ser feito. Se você dá o que é seu com a direita, é bom que a esquerda não saiba. Se você der o que é dos outros, você tem que prestar conta. E só porque qualquer feito que você fez, que para o outro, ele nem sabe que é uma caridade. Se ele não agradecer, você fica com o crédito dessa energia. Se ele agradecer, equação zero. Mas tem essa sutileza? Tem. Porque você não recebe aqui na Terra os bônus da caridade verdadeira praticada. Você recebe na quarta dimensão, na condição de centelha divina ou um espírito. Essa glória, esse status, essa grandeza, você só recebe na outra dimensão. Aqui ficam os louros da satisfação, de se sentir útil. É uma sensação maravilhosa. Mas você só vai receber no céu, quer dizer, na quarta dimensão, o resultado desse trabalho. Muito científico a explicação. Então, aquele que é egoísta, que não se acha capaz porque precisa da caridade, e aquele que é caridoso e está sendo egoísta do mesmo jeito. Então, a prática da caridade, ela se define muito claramente no amor. E quem procura o amor se depara com o trabalho. E esse é tão árduo e tão difícil que só o amor justifica continuar. Os louros da prática da caridade, se você assim for capaz, é só na quarta dimensão. Por quê? Porque a Mãe Natureza concedeu a todos os recursos mentais igual. Uns tomam um caminho e outros tomam outro caminho. É o recurso do livre, que é uma lei. Você é livre. Livro Virtude 2001. Tudo aquilo que você desejou intensamente é exatamente o que você vai receber. Então, muito cuidado com o que você pede em pensamento. Você pensou, todo mundo está pensando, tudo bem? Todo mundo está pensando. Aquilo que você pensou, que conectou com um sentimento seu e manifestou numa forma de emoção, ela começou a ser produzida. Isso é quântico, isso é eletromagnetismo. Aquilo que você pensou, sentiu e vibrou essa emoção, esse sentimento que se traduz numa emoção, isso automaticamente começa a se produzir. Isso serve para tudo. Por isso que uma criança, quando olha para um brinquedo e fala, eu quero, e a mãe fala, mas não tem dinheiro, filho, para comprar para você, ele começa a chorar. Um transeunte pega, passa no caixa, deixa pago o brinquedo. O universo entra em ação para atender a esse seu desejo. Aquilo que você deseja verdadeiramente acontece. Quer você queira, quer você não queira. Uma vez que você sentiu, está startado, está começado o processo e não tem reversão até que se conclui. Agora, se o que você sentiu, você se arrependeu porque não era uma coisa boa, não tem volta. Se você sentiu e é uma coisa boa, que é o que você quer, também não vai ter volta, vai acontecer. E muito mais rápido do que um estralar de dedo. Isso é energia quântica, isso é energia eletromagnética. Uma pessoa com magnetismo é uma pessoa que sente, pensa e sente. Ele esparge esse magnetismo, tanto para o bem, para os delitos, quanto para o mal. Então, magnetismo é uma energia e uma onda, uma vibração, uma informação ao mesmo tempo. E detalhe, aquilo que você deseja intensamente, esse seu sentimento envolve todo o planeta ou teu sistema solar. Você é criança e deseja profundamente ir lá naquela estrela. Aos 27, 28 anos, ao você dentro de um foguete,
indo para Marte. Agora, se você, nesse momento, está colhendo coisas que você desagradável, ninguém semeou nada na sua horta. É impossível alguém fazer isso no lugar do outro. Você pode participar com o outro comendo das mesmas coisas, mas cada um no seu prato. Livros Dons 2000. Porque não há nada que Deus possa fazer por você que já não tenha feito. Agora é a sua vez. É o momento de você fazer sua parte. Deus oferece as condições e desafios. É o momento de você fazer a sua parte. Deus oferece condições e os desafios. As condições todo mundo tem, não é isso? Mas que palavra é essa? Desafio. Por que o desafio? Ou melhor, por que a dificuldade? Desafio, dificuldade. Por que o desafio? Porque se você não for capaz de fazer com todas as condições criadas, se você não for capaz de fazer, você não vai ter mérito nenhum. Aí alguém fez por você. Os desafios é para você, no mínimo, ter os créditos do que você fez. Ainda que as condições foram dadas para todas. Cada um faz do seu jeito. Uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. Mas o desafio imposto não é para provar se você aprendeu ou não. É para que você fique com o aprendizado. Para que aquela que era no primeiro instante informação, transforma em você em sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Você nasceu para ficar no berço? Barco foi feito para ficar no porto? Do berço aos primeiros passinhos, qual não foram os desafios? Sua mãe pegou na sua mão, você teve andador, mas num dado instante, você teve que andar sozinho. Foi um desafio, foi uma luta contra a gravidade nunca antes imaginável. Tá aí hoje você é um campeão olímpico de salto aquático. Livro Talento, 1998. Para estabelecer uma relação física e espiritual, prolongando essa experiência espiritual na Terra, para aprender é preciso cuidar do físico. Esse cuidado começa pela alimentação. Qual foi o recado de Jesus para os amigos antes de morrer? Eu vou voltar ao Pai. Se vocês quiserem lembrar de mim, façam a celebração. Que foi a última ceia. Então o alimento ele tem essa memória que restaura e mantém a sua vida e é a experiência onde você encontra você com você mesmo, ou o cuidado e a manutenção desse recurso que deu para você a possibilidade de animar o teu espírito. Aí é com você. Ele está programado para tudo que pode e tudo que não pode. Mas esse corpo é uma fonte inesgotável de prazer. O nariz sentindo o cheiro, o paladar, a língua sentindo o gosto, o ouvido ouvindo música, o aconchego do tato. É uma maravilha. Só que tem um desafio a que você deve resistir, porque nós estamos falando do quê? De sentimentos. Não estamos falando de sabor, cheiro, gosto, né? Sabor, gosto, não estamos falando disso. É subjetivo, não é? Mas é real. Não? Esse corpo, ele é uma fonte inesgotável de prazer, certo? Só que o prazer pelo prazer adoece. O prazer que traga para você algum fruto, algum resultado, isso te fortalece. Vamos lá? Qual o fruto de você fumar? É um prazer enorme para quem fuma. Num primeiro instante, o corpo é fria. Você transpôs, beber, é a mesma coisa. Qual o fruto de você se alcoolizar? Não, é um prazer, eu relaxo, esqueço da vida, os problemas. É o prazer pelo prazer, mas isso não te traz fruto nenhum. A referência da árvore seca, que não dá fruto, que foi traduzido de uma forma errada, porque era uma visão quântica que Jesus disse, ele quis dizer isso, que o prazer pelo prazer adoece, que
O prazer pelo prazer tem que ser arrancado, lançado, jogado ao fogo. Mas aquele que der o fruto, não tem a passagem? Está me referindo. Aí entenderam isso no aspecto do prazer. Se você mantém relações e não tem filho, você é uma árvore seca que você deve ser arrancado e jogado. Olha que maldade. Quando, na verdade, é a visão de você ter o prazer pelo prazer. Isso adoece. Se você tiver sentindo um prazer enorme no cheiro e no sabor de uma comida e tiver o limite da alimentação, ela vai trazer um resultado para você, não é isso? Agora, se você simplesmente come porque é uma fonte de prazer para você, pelo prazer, você vai adoecer. Vai ficar pior. Mas vocês não querem se despertar? Querem acordar? Então, todo se deparar com uma forma de prazer, de gozo, qual o fruto que isso me traz? Vou dar uma deixa para vocês. Entre os animais, a prática do prazer pelo processo reprodutivo se dá regulado pela natureza, não é isso? Mas a prática sexual humana, ela se dá a partir da maturidade sexual até a hora da morte, tudo bem? Agora, o prazer sexual, o orgasmo tão propalado que poucos alcançam, pelo prazer, adoece. Então, qual é o fruto dessa relação? O amor. A prática do prazer, a busca do prazer sexual pelo prazer te adoece. A única blindagem é você ter o amor. Essa foi máxima, não foi? Se você não o ama ou a ama, não mantém essa experiência pelo simples prazer. Você será remetido para um estado alterado de consciência sem retorno. Porque esse é o encontro com Deus, onde você torna uma pessoa com os poderes de Deus. Mas trazendo para uma relação de você com você mesmo, não é mais com os outros, não vai se comprometer com os outros, é você com você mesmo. O que você ingere? O que você bebe? O que você respira? E o que você come? Água, terra e só. Tudo que é sólido é terra. Tudo que é líquido, que o ar você não tem opção, nem do que está contido nele. Ai, que coisa complicada? Não, essa é uma relação física e espiritual que prolonga a sua estada aqui na Terra de acordo com essa prática. Livro Amor 2002. Todo trabalho de caridade não lhe priva de nenhum mal, mas traz o benefício da cura. Não afaste de você a lei de causa e efeito, mas lhe fortalece para enfrentar e superar as provas que foram surgindo. Todo trabalho de caridade, ajudar os outros, certo? Você pode matar uma pessoa, chegando nela, puf, matou, não matou? Se não está querendo problema para você, ou não importa a causa, a causa porque você quer matar uma pessoa, não vou discutir. Você simplesmente, tem essa, chega lá e matou. O outro jeito de você matar a pessoa é não ajudar ela. Como assim? Se você tem a condição, se você tem a informação, se você tem o conhecimento e se nega a ajudar o outro, ele morre carente da informação que você tem. E essa é uma das armas, ou melhor, é a arma hoje que mais mata gente no planeta Terra. Se tem informação, se tem o conhecimento, não custa nada e não se tem a caridade de assistir quem precisa. E quando você tem a condição de ajudar o outro e por livre arbítrio e espontânea vontade não ajuda, você começa a produzir no seu corpo áurico ou no seu corpo quântico antimatéria e somatiza em forma de doença. O recurso que você salva o outro, se não fizer uso, ele vai fazer mal para você. Observa, refugiados. Nos campos de refugiado moderno,
Acho que você sabe o que significa isso, a degradação que é o ambiente mantido pela ONU, pelos países, de assistência, de caridade, um momento de solidariedade. Aí ele nasceu naquela pátria e não sei por que tem que sair dali por uma questão ideológica, não importa. Ele está lá dentro de um campo de refugiado, com histórico de vida. Ele, a família, os filhos e os pais, os primos, os irmãos. Imagina aquele quadro. Há pessoas que entram no quadro de lamentação e vêm morrer, Mas, nesses campos de refugiado, o que mais existe são pessoas ensinando para o outro o que eles sabem, porque eles não têm o que fazer, eles recebem comida, alimento, não tem emprego, a bomba, a guerra devastou tudo, e há onde a caridade, a verdadeira caridade, que é a troca de informação. Você sabe ler? Então lê para nós. Você sabe a marcenaria? Então explica isso para nós. Você conhece de arte? Então você explica. As pessoas constituem famílias, criam gerações dentro desses campos de refugiados absolutamente desenvolvidos. Sabe os judeus no campo de concentração? Eles saíram de lá muito mais fortes do que quando eles entraram. Porque eles se uniram para esquecer daquele flagelo. Eles criaram um fórum de desenvolvimento de conhecimento entre eles mesmos. Um ensinando para o outro o que sabia. Um veio com a cultura de fazer queijo, o outro de bordar, o outro de bater com cobre, o outro de fazer isso. Quando saíram de lá, saíram todos com conhecimento de tudo, baseado no trabalho de caridade. O que você tem hoje de moderno é pessoas achando que na prática da caridade dá para eles a salvação dos problemas. Se eu praticar caridade, eu vou receber ajuda espiritual, vou receber a cura. A caridade é um ato supremo de consciência. A autocura, ela se realiza muito mais rapidamente, porque na prática da caridade você vê quantas pessoas precisam mais do que você naquilo que você quer a troca. Você chega lá querendo ajuda espiritual para um dedo com um problema, com câncer, aí você vai lá no hospital do câncer fazer um trabalho de caridade, porque isso me ajuda na minha cura. Você encontra a pessoa com o braço, com a perna, com a cabeça, com o ombro, com tudo. Você fala assim, eu não tenho nada. Você somatizou em você a cura. Livro Equilíbrio 2005. Dá para conviver consigo mesmo numa relação entre você e seus corpos, dizendo, eu sou capaz. É possível essa separação sobre todos os aspectos. Você vai fortalecendo a sua autoestima. Não importa o mal que você tem, você pode se curar dele, não importa o que. Desde que você for capaz de dizer para você mesmo e acreditar que eu sou capaz. Diga-se de passagem, você não é capaz porque você não quer, porque você tem todos os recursos para ser capaz. O recurso que não tiver aqui na Terra, o universo, com certeza, vai trazer para você. Fim. Boa noite.